E a antiga Império, que hoje é a Harry, começou, como você comentou no início, há 9 anos atrás. 9 anos Você atrás. contou 15. pra mim ali atrás das câmeras, mas isso aqui é muito interessante contar na frente das câmeras também. Como que começou? Por que que começou? A Harry, ela começou num momento difícil, conturbado, na verdade, em Sempre Navegantes. os melhores No projetos, problema, né? as melhores empresas É. começam Num problema de no alguém. desespero. No é. desespero, é incrível, né? A Harry, ela começou justamente pro grande problema na cidade de Navegantes. Quem tá me ouvindo agora sabe da verdade que a gente tá falando. Foi em 2015. 2015. Eu sou péssimo com data, mas 2015 nós tivemos ali aproximadamente 4 ou 5 escolas que um professor organizava a formatura. Ele, infelizmente, por algum dádiva da vida, enfim, não sei o que aconteceu ali, ele consumiu o dinheiro da formatura daqueles formandos e não tinha o dinheiro para fazer a formatura. Então faltava 2 dias para a formatura, isso em dezembro de 2015. Ele foi à escola, Adelaide Conda, ele foi lá, comentou que não tinha, daí a escola chamou os alunos, né, enfim, para fazer uma reunião de última hora. E foi isso. Ele não ia ter a formatura e ponto. E o Pacheco estava em viagem. O Pacheco sempre foi conhecido, senhores, para quem tá nos assistindo, e para o Miranda também, que tá nos O conhecendo metidão agora. de navega. É o metidão. É o gado, fofoqueiro, o o intruso, metidão. Fofoqueiro, isso. isso. Pontaleiro. A gente Gosta chama de uma pontaleiro. ladaia. A gente conhece como pontaleiro. E eu tava lá, né? Tipo, eu tava viajando, eu tava voltando de viagem. Eu tava com a Tainá, a Emília, se ela estiver me ouvindo, ela sabe, ela é prova disso. Tava voltando pra Navegantes. E quando nós chegamos em Navegantes, o pessoal, antes de chegar em Navegantes, o pessoal me ligou, que era formando, era amigo meu, que tava fazendo formatura, enfim, falando que tava acontecendo um problema e tal, e queria alguma ajuda, algum auxílio meu, né? Porque o Pacheco era conhecido como advogado, nunca tirei Cara, OAB, tem que né? agradecer esse maluco. Ele que me ligou. puxa o bonde, Ele, né? verdade, é verdade. Puxa o Verdade, bem verdade mesmo. E eu nunca tive essa É. palavra com ele, essa gratidão, né? Um dia conversar com ele. É, mas conheço ele tem uma empresa também, Navegantes hoje, enfim. Aí ele me ligou e tal, eu fui até lá, cheguei lá, pensa eu chegar num local com uma sensação de velório, de enterro. Era isso que estava acontecendo ali, era todo mundo chorando. Energia ruim, né? Uma energia Cara, péssima. um baque, péssima, um baque. É Imagina. dinheiro, lidar é com sonhos. A gente tá lidando com sonhos e a gente tava. Eu sempre falo pra dar Sonho todos dos os formandos, dias. dinheiro Né? dos pais. É muita coisa envolvida, né? Não é só nem só o dinheiro, é sonhos, né? Pessoas que. A gente tem gente que, beleza, tem condições, paga tranquilamente. Tem adolescente que passa o ensino médio todo pensando nisso, só querendo isso, sonhando com isso, imaginando como é que vai ser, e quando chega o grande dia dá esse baque, né? Isso mesmo. Então aí. Aconteceu, eu vou só resumir bem sucinto, eu Não precisa peguei, resumir, não, eu peguei ali, eu fui lá dentro, ver o que estava acontecendo, eles me falaram, eles até perguntaram quem eu era e tal, o que podia fazer para ajudar, eu falei, vamos ver, vamos tentar, a gente vai tentar. O que não dá para deixar é como tá a situação, não tem, tá uma situação Pior incontrolável. que tá, eu acho que não fica. Não tinha como ficar pior, né? Não. E aí, na época, a Mara, a diretora, se ela tiver aqui, ela estiver ouvindo, ela sabe também que isso é verdade. Nós fizemos uma. Eu saí, eu acho que não sei, eu sempre falo pra todo mundo que eu tenho uma conexão muito forte com Deus. O acampamento foi prova disso, e eu falei depois pra minha equipe, né? Porque eu não ensaiei nada do que eu falei. Não ensaiei nada. No acampamento, tudo que eu falava ali vinha naquele momento, parecia que era uma conexão tão forte com Deus que dizia, tu tem que falar isso pra eles ouvir. Tu tem que falar. E eu esqueci, voltando rapidinho pro acampamento, antes de voltar pra Império, teve uma formanda, a Emília, também, que se ela estiver nos ouvindo, ela vai lembrar, ela me deu um abraço tão forte, tão caloroso dentro do acampamento, e ela deu uma palavra pra mim tão importante na minha vida que eu vou levar pro resto da minha vida. Eu nunca comentei com ninguém, nem contigo, né, Dai? E foi como é que eu vou te falar, assim, um depoimento muito forte, sabe? Que ela sussurrou no meu ouvido. E eu senti muita presença de Deus ali naquela palavra, sabe? De verdade, eu senti muita presença de Deus na palavra dela quando ela me elogiou, falou das batalhas da vida, que nada é fácil. Porque a gente comentou, porque não é só de glória que a gente vive, a gente também tem as batalhas que não são certeza, fáceis, né? Enfim, voltando pra lá a mesma coisa. Naquele momento que estava acontecendo aquilo tudo, eu pensei, meu Deus, o que eu posso fazer para ajudar essas pessoas? Né? O que o Pacheco pode fazer, né? Então eu subi num local um pouquinho mais alto, a Mara vai lembrar disso. Um local um pouquinho mais alto, que é um jardim que tem ali no Adelaide Conda. Do nada, juro por tudo que é minha saída essa expressão. Do nada ele Por pegou o problema pra ele. Eu peguei. O problema eu sempre faço isso, né? Do nada. Eu chamei todo mundo, assim, ó, todo mundo que tava ali, tinha muita gente. Eu chamei todo mundo, dos pais, os formandos, e disse, galera, é o seguinte. Todo mundo pode ir pra casa que a formatura vai acontecer,
tá? Faltava 2 dias pra formatura, tá? Foram 4 escolas lesadas e você 4. foi em uma só. Eu fui em uma só. Tá. Que era o que eu tinha mais apego por conta dos formandos, que era aquele formando. Na realidade, ele tivesse solicitado. Se tivesse solicitado em todas, ele Eu não tinha dava visto. jeito. E eu fui, cara, eu peguei, desenrolei ali a ideia com a diretora, chamei a presidente da APP na época, a gente conversou. Então a gente pediu para que ficasse um pai, um formando, a diretora da escola, a presidente da APP e mais algumas pessoas para participar da reunião. E aí a gente Fizeram a Então- reunião no mesmo dia? fizemos a reunião no mesmo dia. E no Na mesmo hora. dia já saímos, pegamos o carro e já começamos a ir. Ligamos para um monte de vereador naquela época, agradeço, sem citar nome, todos eles, os 10 vereadores, o prefeito da época também, que nos ajudou, que foi solícito também. Uma empresa que, se me permite falar o nome dela aqui, essa empresa, eu acho que foi a base de tudo, que foi a principal empresa que nos ajudou, foi a Minister. Essa empresa, Uma grande empresa. a Minister do Jorge Gueiter, né? Ela foi a empresa que foi a base para o negócio Empresa acontecer. de segurança? Segurança, evento, som, sonho, né? não. Essa empresa, quando nós procuramos, através de uma vereadora, procuramos ela, o proprietário dessa empresa, ele ficou tão comovido com a situação que ele deu praticamente a formatura. Ele deu som, iluminação, segurança, pessoal da limpeza, DJ, ele porque deu dinheiro praticamente não não tinha. tinha dinheiro, não Foi tinha o que fazer, tá? Era tudo ajuda, tinha que ser por ajuda, né? Então foi o cara assim que foi o primórdio daquele ano, sabe? Eu acho que se tem uma pessoa que inclusive fez parte da minha vida e não sabe quanto que me ajudou, porque se eu tenho uma empresa hoje foi por causa dele, é o Jorge, né? É o Jorge da Minister, porque foi um cara que, se eu tenho a empresa que eu tenho hoje, foi por causa dele. Porque se ele ajudou e da ajuda dele eu consegui montar minha empresa. E naquela época eu estava desempregado por um problema, como eu falei, na minha vida, né? Mas aconteceu na minha vida, passado, não quero retornar naquele passado lá. Mas um problema pessoal, eu era assessor de vereador, tive que deixar né, a assessoria, e aí fui tocar minha vida de uma outra forma. Então eu aproveitei a oportunidade que me foi apresentada por Deus. Eu sempre digo que foi uma porta que Deus abriu e está aberta até hoje. E eu acredito que quando Ele disser para mim assim, eu vou fechar ela, porque Deus dá o caminho pra gente. Tudo tem seu tempo, né? E então aquele ano fizemos a formatura aconteceu, 2015, o Adelaide Conde, foi através do Pacheco, junto com um monte de gente envolvida. Até então, nunca tinha passado pela cabeça de fazer algo assim. Eu trabalhava com eventos, festinha pra criança. Evento não, né, Amado? Evento não, né? Festinha Baladinha, baladinha pra aquela. Eu tinha na época 18 Aquelas anos, festinhas né? da espuma, lembra de Lembro, 2005? lembro. Então, era o Pacheco. Festa das cores. Isso, Red bem-vindo, é isso mesmo. Eu fazia festa, fundo de garagem, então eu já tinha dessa origem de Já festa. gostava Né? disso. Sempre gostei de evento, né? Então eu juntava uma galera, vamos fazer uma festa, fazia. Vamos chamar uma galera, fazia, enfim. Eu tinha uma festa bem famosa lá em Navegante, que era Não Parte, que era de não parar, né? Não pare, né? De não parar. E aí aquela festa ficou famosa, a gente fez acho que umas 5 edições, enfim, e depois eu tive que tomar uma decisão da minha vida. Se eu iria continuar com festa ou eu ia pro ramo de formatura. Porque festa, ela é muito bom, mas ela dá uma insegurança muito forte. Pela questão do menor de idade, hoje ele é muito comum em festa, o menor de idade ele traz um problema enorme pra ti, ele não é só alegria, tá? O menor de idade não é fácil, a gente tem toda a questão da jurisdição brasileira em relação à questão do consumo de bebida alcoólica, onde a gente pega muito pesado na nossa formatura, então eu tinha que decidir o que eu queria, então eu decidi que eu não ia mais fazer festa, eu iria tocar só formaturas, esse foi o meu negócio. E aí, eu sou sempre muito medroso. Eu tenho 2 empresas, tive 3, né? Uma eu tive que desistir por obrigação. E Me desvinculei por livre e espontânea Pressão. pressão. Saia. Recebi a carta de demissão. desgraça. E também sou assessor de deputado estadual, se me permite também falar. Também sou assessor de deputado estadual. Sou multifunção, né? Multifunção. Sabe o Julius? Sei. É o Pacheco. Tem 3 empregos. Ele só não vende latinha. Ainda? Ainda, final de ano eu vendo. Final de ano eu vendo minhas latinhas de Dezembro ele formatura. sai com a... Pra vender Então aí eu peguei e disse, cara, vou entrar nesse negócio, porque é um baita de um mercado, assim, pra quem um dia pensa em investir, eu acho que tá aí o mercado, tá aberto pra qualquer um, tá? Não tô aqui pra dizer que as pessoas não têm capacidade, se tem a coragem, façam com segurança. Coragem, né? à vontade, né? Façam com segurança, é um baita de um mercado, tem retorno financeiro sim, não só o financeiro, como também a gratidão daquilo que tu faz. E é realmente esse um dos ideais da nossa empresa, né? Mostrar pra eles que eles são capazes. Assim como a gente conseguiu, eles também conseguem. Sim. Conseguem. Hoje o jovem é muito desvalorizado, tá? A gente eu falo pra ti assim que a gente, voltando ali rapidinho, a gente foi pra... Aí eu procurei a DAI, fiz a formatura em 2015, daí sem a DAI, né? Até então a DAI e a DAI somos primos, né? Primeiro grau. Infelizmente. Infelizmente pela ironia do destino, né? Mas a gente é primo de primeiro grau.
E aí eu procurei a Dai, eu disse, Dai, eu tenho um baita negócio pra gente. A Dai trabalha com cerimonial há muito tempo. Mas isso depois de fazer a Depois, festa. 2016 já. Janeiro de 2016 eu procurei ela. Mais ou menos, janeiro ou fevereiro. Eu procurei a Dai já trabalha com casamento há muito tempo. A Dai trabalha com casamento Desde 2012. desde 2012, a Mas Dai. em 2012 já virei a Cerimonial. cerimonialista. 12 anos já. A Dai trabalha com casamento desde 2012. E eu disse, cara, eu preciso de alguém pra me ajudar nesse negócio. Porque na época eu tinha um carro, uma Export quitada. E eu sabia que a Dai tinha um carro também, não sabia se era quitada, mas eu sabia que ela tinha um carro. Então eu procurei ela porque esse negócio é um negócio que tu tem que ter responsabilidade, porque tu lidar com sonhos. E lidar com sonhos é muito. Ao mesmo tempo que sonho, ele pode se tornar um pesadelo, dependendo de como for. É complicado. Então a gente. Em um ano pode virar pesadelo. Eu procurei a Dai. E a Dai, eu nunca me esqueço, no sofá da casa da mãe dela, ela tava, o marido dela na ponta, ela na outra. E eu dialoguei e tal, o marido dela, bem difícil, David, esse pensa no homem bravo, tá? Pequenininho, parece um... Sabe o Pincher? É, esse. É isso que tu acha, Dudu? David parece um pincher? Sendo um homem bravo, tá? Mas também briga, tá? E aí... O David não era a favor naquela época, nunca foi, né, naquela época, ele não era... Por ele não tinha acontecido, porque não por mal, porque ele entendia que... eu nunca me esqueço da palavra dele, que sociedade nem de meia, né? Não dá nem de meia porque os pais se perdem no meio da casa, né? E ele também dizia que pior ainda sendo de primos, de família, né? Houve assim, a gente enfim conversou, eu falei com ela, bom, mostrei pra ela a proposta, ela disse que ia pensar, depois me retornou com a proposta dizendo que positivo. Eu falei, então ok, então vamos pro cartório, vamos botar os carros lá, como não deu nada certo, vende os carros. E vender, quando eu falo em vender naquela época, né, se o carro valesse 20, a gente tinha que vender por 10 pra ter o dinheiro de imediato, né? Porque o dinheiro tinha que ser na hora, não tinha como esperar. Hoje ainda assim. E aí aceitamos e foi. Estamos aí com a empresa aí, 9 anos, história pra contar, muita. Mas